Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do curso de batismo. Na primeira aula nós falamos um pouquinho sobre o que é o batismo e como nos entendemos. E ficou muito claro, talvez, duas grandes ênfases. A primeira, que é a ideia de morrermos para uma vida antiga, para vivermos uma nova vida. Morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. A segunda é a ideia de que batismo também é um testemunho público da nossa fé em Cristo Jesus. É uma forma que temos de declarar para todos que Jesus é o nosso Senhor, que não vivemos mais para nós, mas vivemos para Jesus. Essa pergunta que não deveria se calar e não se cala é: quem é esse Jesus pelo qual estamos decididos a morrer para nós mesmos, a morrer para o nosso eu, a morrer para a nossa vida autocentrada? Quem é esse Jesus que queremos testemunhá-lo publicamente? Quem é este Jesus? E por que razão fazemos isso? Então é sobre isso que eu quero pensar com você nessa segunda aula, que é a aula sobre o nosso Senhor e Salvador bendito. A gente precisa saber quem é esse Jesus e responder adequadamente sobre ele. E eu diria a você, se tem uma pergunta que todo cristão deveria responder adequadamente, é a pergunta que o Senhor Jesus Cristo fez aos seus discípulos em Mateus, capítulo 16, versículos 13 e ao versículo 17. Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem ser? Os homens ou as pessoas, o povo, o filho do homem? Resumindo, ele usa a expressão filho do homem para se referir a ele mesmo, né? Como se fosse, não como fosse na terceira pessoa. Ele se refere à terceira pessoa. Mas é fundamental entender que essa pergunta sobre a identidade de Jesus, ele é fundamental, pois sua resposta diz muito sobre o nosso cristianismo. E sobre essa pergunta, nesta aula, nós vamos pensar 4 respostas ou 4 aspectos com relação à pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, que são essenciais, que nós jamais deveríamos deixar de responder. Quem é Jesus? 4 aspectos sobre Jesus que a gente não pode esquecer. Quando Jesus pergunta em Mateus 16, os discípulos responderam não o que eles diziam sobre ele, mas o que a multidão dizia sobre Jesus. E a resposta foi variada. Uns diziam que Jesus era Jeremias, outros diziam que Jesus era João Batista, outros diziam que Jesus era Elias, ou ainda um dos profetas. E então Jesus pergunta agora aos discípulos de forma mais intimista e diz a eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Se Jesus estivesse aqui agora perguntando para você: quem você diz que eu sou? Quem é Jesus para você? Talvez você responderia o que as pessoas naquela época responderiam, mas nos termos de hoje. Talvez você diria: Jesus foi um grande líder. E de fato foi. Jesus foi um grande pregador. E de fato foi. Jesus foi um mestre da religião. De fato também foi. Jesus foi um mestre da ética. Também. Jesus é talvez alguém que nos ensinou sobre amor com poucas pessoas, sem discursos, mas com a vivência, com a prática. Também é verdade. Pode ser muito pouco. Não é. Isso aqui, qualquer pessoa pode dizer que ele é. E ainda assim,
não ser discípulo de Jesus? Agora, eu quero pensar com você 4 coisas que todo discípulo de Jesus precisa saber e afirmar sobre ele. Primeiro, quando Pedro responde sobre quem era Jesus, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui está a primeira resposta fundamental sobre Jesus. O que é? Sua deidade, sua divindade. As expressões no contexto da Escritura como filho de Deus, como filho do homem, são expressões sobre Jesus que remetem à sua divindade. Quando nós lemos na Bíblia, por exemplo, nós encontramos o anjo comunicando a Maria, dizendo o quê? Que ela estaria grávida. De quem? De um menino que seria o quê? O Emanuel. El, no hebraico, é Deus. E Emanuel significa o quê? Deus no meio de nós. Ou então Deus entre nós. Ou Deus conosco. Portanto, se um dia alguém lhe perguntar quem é Jesus, a gente precisa responder com precisão: Jesus é Deus. Jesus não é apenas um mestre da religião, um bom pregador, não foi apenas um grande líder. Jesus não foi apenas um bom ensinador sobre o amor, ainda que sem discurso, mas com prática, com pouco discurso, mas com prática. Jesus não foi apenas alguém pacificador, como às vezes entendemos. Jesus foi muito mais do que isso. Jesus foi e é Deus. Jesus é Deus encarnado. E a Bíblia fala sobre isso. Quando lemos em textos como João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E João diz mais, o que é? Que desde o princípio ele estava com Deus e era Deus. E tudo do que se fez foi feito por ele. E sem ele, nada do que se fez seria feito. Portanto, João está dizendo claramente que Jesus, que é este Verbo, era Deus. Ele diz era no passado por quê? Porque João está agora falando de alguém que estava ali com eles ou que esteve ali com eles fisicamente. Estava ali com eles como gente, como ser humano. Então ele diz que não, essa que a gente está vendo como ser humano fez o quê? É Deus. Antes dessa encarnação, antes de vermos como carne, era Deus, estava na posição de Deus. Paulo diz que em Cristo habitava corporealmente toda a plenitude da divindade. Jesus claramente disse uma vez em João 10,30 que pediram, eles falavam, e ele disse: eu e o Pai somos um. E um dia, em João 14, 6, 5, 6, 7, seus discípulos pediram que eles mostrassem o Pai. E ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque ele não era apenas um homem que estava entre nós, era Deus que se encarnou, era Deus que esteve aqui. Quando lemos, por exemplo, em João capítulo 20, versículo 28, depois que ele ressuscita, Judas também não estava lá, mas tão logo ele aparece e pede então que Tomé coloque a mão na sua mão, coloque o dedo na palma da sua mão. E Tomé então vê de fato que era ele, porque viu o sinal. Tão logo isso acontece, Tomé se ajoelha e Tomé diz:
Senhor meu e Deus meu. Portanto, Jesus, à luz da Escritura, à luz dele mesmo e à luz dos apóstolos, ele era e ele é Deus. Essa é uma resposta que nós não podemos deixar de dar, de apresentar, quando um dia alguém lhe perguntar quem é Jesus. E por que é indispensável ter essa concepção? Primeiro, porque se ele não for Deus, então ele é um mentiroso. Como diz C.S. Lewis, se Jesus não é Deus, então ele mentiu em uma parte do seu discurso. E se ele mentiu, não dá para levar a sério. Agora, se ele não mentiu, ele só pode ser muito louco. Mas ele não é louco e nem é mentiroso. Por quê? Porque ele é Deus. Se ele mentiu sobre quem ele é, nada mais do que ele fala importa. Mas, como ele não mentiu, então importa muito. Por quê? Porque ele de fato é Deus. Como alguém não é Deus e vai dizer ser a luz do mundo, ser luz, como alguém não é Deus e vai dizer ser o pão da vida, como alguém não ser Deus e vai dizer que é a porta, como alguém não é Deus e vai dizer que é a água da vida, como alguém não é Deus e vai dizer que é aquele, o quê? Que é aquele pelo qual sem ela nós não podemos viver. Como alguém não é Deus, vai dizer que é a ressurreição e a vida. O pão é essencial. Então, como? E então Jesus quer dizer o que aqui? É assim como estes elementos basilares da vida, assim é Ele. Esse é o nosso Deus. Que sem Ele não há vida. Que sem Ele não tem como viver. E então é importante que a gente responda com precisão que Ele é Deus. Por quê? Duas razões básicas. Primeiro, se Ele não é Deus, então nós somos idólatras. Porque adoramos alguém que não é Deus. E só Deus pode ser adorado. E quando você lê a Escritura, você percebe claramente que Jesus nunca rejeita a adoração. Maria o adora. Por exemplo, em João capítulo 11, quando Lázaro morre, Maria tão logo vê Jesus, Maria se rende aos pés dele e o adora. Aquela mulher que leva até ele um vaso com um unguento caríssimo, chega lá, também o adora. Por que fazem isso? Se ele não é Deus, por que ele não rejeita a adoração? Por quê? Porque ele é Deus. E se ele não é Deus, então por que nós o adoramos? Seremos idólatras, mas não somos. Por quê? Porque ele, de fato, é Deus. Segundo, se ele não é Deus, então ele não poderia nos salvar. Só Deus pode nos salvar. Nenhum homem poderia, por força própria, poder nos salvar. E por que ele conseguiu nos salvar? Porque ele é Deus. Porque só Deus estava o quê? Só Deus tinha essa capacidade, esse poder de salvar o ser humano. Por isso, Jesus é Deus. É por isso que não tem como compará-lo com ninguém. Porque Ele é o único, exclusivo Deus. Segunda resposta fundamental sobre quem é Jesus. Primeiro, Jesus é Deus, sua divindade. Segundo, Jesus é homem. Jesus é gente. Jesus se fez carne. Pastor, mas como assim Jesus é gente? Sim, porque em João 1, que diz que Ele é Deus, no verso 14, diz que Ele se fez carne. Esse Deus se fez carne, se fez gente e habitou entre nós. E aqui é fundamental que a gente entenda isso. Por quê? Porque o Deus que nós servimos, que é soberano, decidiu se identificar com a nossa realidade. Decidiu se identificar com quem nós somos, enquanto gente. Se submeter aos nossos desafios, como possíveis limitações, como ter fome, como estar cansado, como ter sede,
como morrer, como precisar agora andar de um lugar para o outro, como precisar de um transporte que possa levar de um lugar para o outro. Deus se fez gente e Jesus é humano também. Jesus é um homem também. Jesus se fez carne também. Na sua divindade, Ele vem até nós. E é interessante, quando Ele se encarna, se faz gente e habita entre nós, Ele traz Deus até nós. E quando Ele assunta o céu, Ele leva parte da sua humanidade para o céu. Ele está lá conosco. E por que isso é importante? Primeiro, porque se Ele venceu como homem, então nós temos um modelo a seguir. Nós temos um modelo para ser imitado. Ele é o modelo do ser humano. Como o homem deveria ser? A resposta é: o homem foi criado para ser como Jesus, para andar como Jesus. Jesus é o modelo de ser humano que nós temos. Quer saber como deveríamos ser e viver? Olhemos para Jesus. Quer saber como o ser humano deveria se portar, caminhar? Jesus é o modelo. Ele se encarna para nos deixar o quê? Essa referência, esse exemplo, esse protótipo de ser humano. Segundo, além do modelo, ele é a esperança. Por quê? Porque apesar dos nossos fracassos e complicações, as tentações que surgem, ele também foi tentado e ele venceu. E se ele venceu, nele nós somos mais do que vencedores, também podemos vencer. Portanto, nele há esperança para vencermos o pecado, para vencermos a carne, para vencermos o diabo e no porvir vencemos a morte. Por quê? Porque ele morreu. No terceiro dia ele ressuscitou. E assim como Cristo homem morreu e ressuscitou, nós também, homens no Cristo, também morreremos e ressuscitaremos. E terceiro, no Cristo como homem, nós temos alguém que nos entende. Que nos nossos desafios, nas tentações, nos medos, nos anseios, nas dificuldades, Ele nos entende. Por quê? Porque Ele passou tudo que você imaginar que um ser humano pode passar. Desde a tentação, as provações, as lutas, os desafios, o cansaço, a traição, Ele nos entende. Portanto, o Deus que nós servimos não é um Deus tão distante da nossa realidade, porque Ele se fez servo e se colocou na posição de alguém crucificado. Portanto, o teu choro, a tua luta, a tua crise, sabe onde é que Ele está? No teu momento delicado, sabe onde Cristo está? No mínimo, no teu lado. Por quê? Porque Ele esteve ali uma vez. Ele esteve ali em algum momento. Ele esteve na cruz. Ele também sofreu. O nosso Deus é o Cristo sofredor, que se colocou no nosso lugar, o lugar de alguém crucificado. E terceiro, ou quarto, melhor dizer, como um homem, Ele subiu à destra do Pai agora. E Ele intercede por nós diante do Pai. Isso quer dizer que Jesus é, ao mesmo tempo, divino e, ao mesmo tempo, humano. Ele é 100% Deus e 100% homem. Essa é uma doutrina fundamental do cristianismo. Terceira resposta que nós precisamos dar quando a pergunta é: quem é Jesus? E a resposta clara, a terceira é: Jesus é exclusivo. A exclusividade de Cristo. Sim, não existe outro caminho. Só Cristo é o caminho. João 14, 6. Eu sou o caminho,
Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por meio do Filho. Portanto, não há outro caminho para alcançarmos a salvação. Não há outro caminho para chegarmos a Deus que não seja o caminho que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é o único Salvador. Jesus é o único que através dele nós temos vida eterna. Um dia, em João capítulo 6, ele fez um sermão pesado e seus discípulos viram muita gente ir embora. Estima-se que eram cerca de 12 mil pessoas. E então, depois do sermão pesado que ele fez, todo mundo foi embora, ficaram apenas os 12 discípulos. E ele virou para eles e perguntou: vocês não vão embora também? E então Pedro levantou-se e disse: para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Só tu tens. Só Jesus tem palavra de vida eterna. Só Jesus é palavra de vida eterna. Portanto, os homens, os pastores, os ídolos, os ícones, Maria, tudo que você imaginar de nome, nenhum outro nome, como diz Atos capítulo 4, versículo 12, em nenhum outro nome no céu, debaixo do céu, nos foi dado para pelo meio do qual tenhamos salvação. Só o nome de Jesus é o nome que pode nos salvar. Quem é Jesus? Jesus é Deus, Jesus é homem e Jesus é exclusivo. É exclusivo como Salvador. É exclusivo como o caminho da vida. É exclusivo como o caminho da verdade. É exclusivo como o caminho para o Pai. E quarto, quem é Jesus? Jesus é suficiente. Suficiente para o que é? Suficiente para nos salvar. Atos capítulo 16, versículo 31. O segurança pergunta para Paulo e Silas: o que é que a gente pode fazer para ser salvo? E a resposta foi: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Cristo é suficiente para nos conceder salvação. É Cristo, só Cristo. Não precisa de mais nada além de Cristo. Não são as suas obras, não é o teu dízimo, não é a tua mão potente. É Cristo. Para a salvação, Cristo é suficiente. Eu quero ser salvo. Creia em Cristo. Creia na obra de Cristo. Creia que Cristo morreu na cruz do Calvário em teu lugar. Creia que Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Creia que Ele é Senhor da tua vida. Creia. Pela graça, sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vem somente dele. Cristo é suficiente. Quer ser salvo? Creia em Cristo. Olhe para Cristo. Cristo é suficiente. Segundo, Cristo é suficiente para quê? Para a nossa relação com o Pai. Só Ele é esse mediador, esse intermédio entre nós e a divindade. Ele é esse meio. Ele é suficiente. Por quê? Porque é Ele que está ali nos reconciliando com o Pai. Eu termino aqui e repito. Quem é Jesus para você? Que você possa responder. Ele é Deus, o meu Senhor. Ele é homem, se fez carne e morreu no meu lugar.
E, portanto, nele eu tenho um modelo, nele eu tenho esperança, nele eu tenho um intercessor. Ele é exclusivo, só Ele é o caminho, só Ele é a vida. E só nele eu tenho vida eterna. Ele é suficiente para a minha salvação. Ele é suficiente para a minha relação com Deus. E Ele é suficiente para que eu queira viver e viver em alegria, em paz. Porque tendo Ele, nele eu encontro contentamento. Batismo é morrer para mim e viver para esse Cristo. Batismo é querer testemunhar publicamente que agora a minha vida pertence a Jesus, que é Deus, a Jesus, que é homem. Jesus é o Senhor, pelo qual nos batizamos e publicamente declaramos: não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo. Deus te abençoe. Até a próxima aula.